Olá pessoal, estamos com mais um episódio do podcast Mérito da Causa e hoje vamos receber a professora e advogada, doutora Maristela Vieira Silva, professora assistente da UNEB, Campus 15 de Valença, do curso de Direito, presidente da Comissão de Ensino Jurídico e Eventos da OAB, subseção Valença, membro do Conselho Consultivo da OAB, subseção Valença. Ela é formada em Direito pela UESC, pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal pela Estácio, mestra em Educação e Contemporaneidade pela UNEB, sendo advogada nesta comarca. Por favor, Lúcio, boa noite. Meu nome é Lúcio Cardoso, mais uma vez um prazer tê-los aqui conosco, obrigado pela sua atenção, e hoje é uma alegria imensa receber a minha professora, minha pró, doutora Maristela. Eu tive prazer de ser aluno da professora aqui no Campus 15 da UNEB, e vamos tratar aqui da carreira docente e o ensino jurídico, né? Então, mais uma vez, nesse início do nosso projeto, a gente busca criarmos conteúdo para estudantes e jovens advogados. Tenho certeza que a conversa vai ser muito legal. Obrigado, professora. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, falar sobre a carreira docente, falar sobre o ensino jurídico. Né? Hoje eu brinco que estamos aqui entre professores, então vai ser mais do que uma conversa, né? Vai ser uma terapia coletiva. Professores falando da docência, né? Então a gente vai fazer essas construções exatamente para poder espelhar, né, quem deseja, né, iniciar a carreira, fazer esse planejamento de carreira, para quem já está, né, e muitas vezes precisa, né, revisitar esse lugar, né, da própria carreira docente. E eu espero muito que a gente consiga realmente fazer, né, essas reflexões, né, que nos permite. Eu brinco sempre que uma das semanas do calouro da UNEB, eu fui colocada lá, né? E aí na entrevista o calouro, ele sempre tem uma expectativa que o professor de direito dele vai ser, né, algo, né, maior. Sim. Vai ser um delegado federal, um juiz, né, que está ali. E muitas vezes na bancada de professores, aí ele perguntava, né, ele levantava e perguntava para os professores, né, o que é que vocês são, né? Aí uma das professoras que estava, né, compondo a mesa falou: professora, sou professora daqui, né, da UNEB. Aí ele perguntou: e mais o quê? Então, se não fossem as professoras e os professores, não estariam ali os delegados, e os promotores públicos e nós advogados, né? Mas muitas vezes a gente na nossa carreira nos pergunta, né? Eu estou ensinando e eu preciso fazer sempre algo mais, né? Sim. E a gente precisa revisitar esse lugar também, né? De que muitas vezes a carreira docente jurídica, ela não é uma carreira, né, solo, ela não é uma carreira isolada, por conta de todos, né? Todo o custo de vida, por todos os desdobramentos. Sim. Mas eu queria agradecer, estou feliz demais de estar aqui. Obrigado, nós professor. Que estamos aqui, né? Obrigado. Professora, eu queria só uma introdução, que você falasse um pouco a respeito da sua caminhada. Eu acho interessante buscarmos desde a época como estudante, né, e depois como advogada e professora. Eu, na realidade, sou, né, oriunda da UESC, na minha graduação em Direito. Então, como venho de uma universidade pública, né, do estado da Bahia, entendo toda essa logística, né, do que nos falta muitas vezes, mas da preciosidade que nos tem também, né? Eu sempre falo com os meus alunos aqui que a gente sempre, no ensino público, a gente sempre deve alguma coisa à comunidade, né, a qual a gente está inserido. Seja uma pesquisa, né, seja um trabalho, porque a gente precisa fazer esse equilíbrio dessa contraprestação. Não é o ensino público somente, né, por não estar se pagando por ele, mas a gente precisa repensar nesse lugar, né, de que nós precisamos fazer uma contraprestação, né, do saber, do conhecimento, desse compartilhado. Então, eu vim desse universo. Minha primeira... E assim que eu saí da graduação, eu queria fazer uma pós-graduação o tempo todo, né? Então, aí, na época, lá atrás, que a gente não vai contabilizar anos, né? Sim, não. Não, muito obrigada. Então, era tudo muito caro, né? E era tudo presencial, e era tudo em Salvador, né? A capital, a gente que é do interior, a gente tem esse sofrimento, né? Nessa nossa qualificação. E aí, tudo isso era muito custoso para mim, né? Mas mesmo assim era uma das metas e eu queria fazer. E aí a que surgiu assim com todas as características que eu podia era penal e processo penal.
E eu falava, eu vou fazer. Aí depois eu ficava perguntando, meu Deus, eu vou fazer pós-penal e processo penal pra quê? Pra quê? Eu já estava advogando como dativa na minha cidade natal, Ibirataia. Sim. Fazendo júris, aí eu falava, deve ser para isso, né? O universo deve estar me preparando para isso, para mim ficar cada vez melhor no que eu faço. E aí, eis que surge a vaga do presídio aqui em Valença. E aí eu comecei a entender, eu falei, olha, minha pós, eu já estava amarrando algo maior do que somente fazer advocacia dativa. Sim. E aí, em seguida, né, ingressei na UNEB, a princípio como professora, né, contratada, substituta, e logo em seguida veio o concurso. E a minha pós-graduação sempre assim, mas a minha inquietude em relação ao meu mestrado. Sim. E aí fiz o mestrado também na Universidade Pública. Sim. E aí, né, em relação ao UNEB, em Educação e Contemporaneidade. O que eu acho importante para a gente, enquanto docente, é a gente saber o lugar que a gente está ocupando. Não só na sala de aula, mas quando a gente se qualifica, né, quando a gente busca esses aprendizados. Então, tanto no meu mestrado e na minha pós-graduação, quando eu estava em sala de aula, eu era discente. Sim. Né? Porque muitas vezes você tem a dificuldade de baixar a guarda. De se colocar, né, na condição, né? De discente, né? Então, aquilo ali, para mim, tudo era muito, né? Tudo era muito acolhedor, tudo era muito importante o que estava sendo, né? O que estavam me trazendo. Sim. Por mais que a gente... então, a gente precisa baixar essa guarda, digamos assim, para que a gente possa, de fato, se qualificar. Sim. E o meu mestrado em Educação e Contemporaneidade para a UNEB, eu brinco que foi um mestrado e uma segunda graduação. Porque tinha toda a questão da nossa formação em Direito, ser uma formação em bacharelado, nos tira, muitas vezes, a licenciatura, ou seja, algumas disciplinas que a licenciatura nos permite, né? Como metodologias didáticas, e lá eu tive essa oportunidade de revisitar esse lugar. Né? E muitas vezes na turma formada, na sua grande maioria, por pedagogos, só tinha eu e mais um do direito, que a gente ficava se olhando assim. Aí quando o professor falava uma citação, o outro sabia. Era fulano. Eu falei, meu Deus, estou ouvindo o nome desse povo pela primeira vez na vida, né? E eram pedagogos, né? Sim. Era a escrita na pedagogia. E então, assim, foi um lugar dessa revitalização, né? Do seu processo, do né? meu processo de construção, né? Sim, como docente. Então, quando eu falo dessa minha experiência, e a sala de aula, né? Eu estou na UNEB desde o ano de 2006. Eu falei que não vou contabilizar ano, mas com a UNEB, para mim, é doce contabilizar isso, porque... Então, assim, muita coisa eu aprendi, né? Eu sempre brinco com os meus alunos, que todo semestre eu preciso aprender. Mais do que todos eles. Se isso não for o saldo final do semestre, alguma coisa de errado aconteceu. E a pandemia me deixou essa dor, né? Daquelas aulas silenciosas, né? Das câmeras fechadas. E aí eu ficava perguntando, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Né? Porque é o diálogo, é a pergunta. Muitas vezes o aluno te faz uma pergunta que tu nunca se fez. Né? E não é uma pergunta do conteúdo, é uma pergunta da complexidade da sociedade, né? Como um todo. E assim, nesse processo de maturação, que o meu doutorado, né, eu espero, né, tenho pedido muito que esteja a caminho, né, mas assim eu quero muito fazer, né, nesse processo de maturação, mas sempre com esse olhar, me colocando na época do meu doutorado na condição de discente. Isso é muito importante. Primeiro ponto, assim, porque são dois pontos importantes. Vamos trabalhar com eles. O primeiro ponto o professor ele nunca deixa de ser aluno. Então, eu acho que essa questão... Então, passei por isso também. É uma experiência que eu estou... Acho que a questão da terapia... vai ser uma terapia. Em grupo, né? Para mim, eu passei por isso, né? De ter feito o mestrado e depois estar numa condição de fazer uma especialização em educação. Inclusive, eu estou fazendo na UNEB. E é difícil você realmente, no início, eu já sou mestre, vou fazer uma especialização em educação, eu estou fazendo um mestrado em direito, e aí você sente essa circunstância. Mas o professor de verdade, aí foi que eu vi, assim, olha, eu nasci para ser professor também, né? Também. Você tem que se qualificar e se colocar na condição de discente, né? Ter essa humildade de você estar aprendendo sempre. Porque se você promove um processo de estagnação, você não promove essa oxigenação no seu ensino. E quem perde são os alunos, né? Então, isso é um movimento muito importante. O segundo movimento, professora,
sobre a questão da pandemia. Eu acho que, para muitos profissionais, foi um divisor de águas. Muitos profissionais talvez tenham desistido, e isso eu tenho escutado, né, de colegas, tenham desistido do processo, estão diminuindo carga horária, né, porque começaram a ver que não era aquilo mesmo que queriam continuar, né, não gostariam mais de continuar com aquilo. Uhum. E outros não, outros viram, né, como a professora, que ali o contato presencial ele é importante. E você também, com a facilidade do online, você tem a possibilidade de pesquisas, você tem a possibilidade de você ter um aparato de materiais que no presencial você não tem. Você é forçado a estudar de forma diária, cotidiana, procurar atualização diária para levar para a sala de aula. Sim. Então, saiu julgado ontem, você tem que saber para levar para a sala de aula, que às vezes na aula você não vai ter condições de ter acesso que você teria se tivesse online, né? Então, ou até mesmo no offline, você gravando, né, um vídeo, né? Então, esses são divisores de águas para a carreira, né? Diga, meu doutor. Dando continuidade ainda nessa introdução, professora, nos falar um pouco a respeito dessa dupla jornada, que, na verdade, se analisar mais a fundo, eu acho que, na verdade, é uma tripla jornada, até porque o advogado, muitas vezes, você tem uma audiência marcada para as 13 horas, que acontece às 8 da noite, né? Então, vamos dizer, de uma jornada tripla. Como é possível conciliar uma advocacia ativa, como é a sua, né? Porque não é falar que eu tenho alguns processos, não, é um dos maiores escritórios da cidade, no mesmo contexto de dar aulas, né, em instituições sólidas, demandando essa preparação, né, porque é isso, quando o professor chega ali para dar aula, ele já demandou um tempo ali de pesquisa, e isso que o Igor falou, ainda mais agora que todo mundo ali tem acesso a internet na hora, né? Sim, quer dizer, você precisa estar preparado, porque senão o aluno vai te apresentar uma informação que você não tinha ainda, né? Isso. Como que faz, professora, para conciliar isso e mais, a mais importante de todas, né? E até aproveitando a oportunidade, nosso projeto é atemporal, mas eu acho que essa data merece. Feliz Dia das Mães, né? Adiantado, porque é isso, né? Uma mãe também. Então, é a jornada quádrupla. É verdade. Quando a gente fala, né, de sala de aula, a gente é o único serviço que você faz em tempo real, numa coletividade, né? Uhum. É o único serviço que você faz em tempo. Porque qualquer outro serviço, ainda que seja ofertado ao público, ele é individualizado. Né? Cada hora um entra, cada hora um é atendido. Sim. Mas a sala de aula não. Ela tem essa questão, né, dessa dinamicidade. Então, um tem uma pergunta, um tem um determinado conhecimento, e aí faz com que a gente hoje se depare com essas tecnologias, né, como você colocou. Muitas vezes o aluno chega com a informação de que, isso aqui. Só que eu sempre me inquietou falar assim, essa informação, né, que a gente tem na palma das nossas mãos. Hoje tem um estudo muito recente, né, que o brasileiro passa 58,2% do seu tempo acordado diante das telas. Então, é uma conexão, né? É a extensão do próprio corpo. Então, a consulta, né, a pesquisa, e eu sempre perguntava assim, meu Deus, será que daqui a um tempo não vai mais precisar de professor? Né? A princípio, eu tinha essa noção, até mesmo uma noção de temor, em função de como as carreiras são minimizadas, né, como um todo. Mas hoje eu compreendo, quando eu vejo a sala de aula, quando eu vejo essa complexidade, né, essa coletividade, as perguntas, né, o universo que cada um está vivenciando, né, a maturidade, muitas vezes, de idade, né, que é um dos fatores também. Aí a gente começa a entender que, por mais que o conhecimento esteja na palma da mão, é só um conhecimento. Não é a experiência daquele conhecimento, não é a interdisciplinariedade daquele conhecimento. Não é, muitas vezes, a sutileza que está por trás daquele conhecimento. Quantas vezes nós pegamos um artigo da lei, que até então vínhamos estudando repetidamente, né, acreditando que seja ali a norma mais justa possível, e a gente começa a entender, quando a gente está do outro lado da mesa, o que nos falta, né, numa contestação. Isso é justo para cá e para lá. O que é que a lei socorre? Né? Então, esse é o olhar. Então, muitas vezes, essa informação que chega para a gente como uma informação
inovadora, ela vai precisar, nessa sala de aula, ter esse filtro da complexidade social que ela está inserida. Ela vai precisar de habilidades sociais para ser dialogada. E aí é que entra o professor. Então, quando a gente fala, né, Lúcio fala em relação aos papéis, a gente tem muitos papéis, né, na sociedade. Todo mundo tem uma rotina, a gente tem, na realidade, sobrecargas emocionais. Né? Muitas vezes a gente tem nosso dia, né, não dormiu bem, não está bem, a gente tem todas essas variações. Então, o que eu aconselho, o que eu sempre faço, é que hoje, eu acredito que para todo mundo seja assim, é ter a responsabilidade com o conteúdo de conhecimento. Ou seja, eu hoje, a minha cadeira na universidade é penal e processo penal. E todas as outras universidades e faculdades a que eu, né, dei aula e fui chamada, eu sempre busco essa coerência. Eu não consigo agora, né, nem tenho a responsabilidade de pegar um outro conteúdo aleatório. Sim. Então, esse é um dos pontos de partida de você conseguir organizar a sua rotina. Sim. É você eleger o que é que você tem especialidade, o que é que você tem afinidade, né? O que é que você tem conhecimento, para você, daí, organizar a sua rotina de trabalho. Porque eu não consigo, né, fazer algo além do que eu já estou, na realidade, né, dedicada, especializada, estudada. Você tem assinaturas em relação a esse conteúdo, né? Você tem todo um preparo. Então, eu consigo organizar essa rotina de trabalho fazendo alguns dias na semana no escritório, fazendo mesmo, eu li uns dias atrás e concordo. Procrastinação e prioridade são escolhas. Sim, verdade. Porque o tempo é o mesmo. A gestão, né, do tempo. A gestão do tempo é a mesma. Então, o que você faz durante o seu dia, né, vai fazer com que caiba. Então, em determinado momento, você vai determinar um tempo para você organizar o conteúdo da aula, para você atualizar, para você buscar. E eu acho que essa é a grande responsabilidade. A gente tem muito na docência, né, é a questão do impostor, né, da oratória. Sim. Né, muitas vezes de conteúdos que são ideológicos. Sim. E assim como eu falei na minha fala inicial, que a gente precisa baixar as armas quando a gente estiver fazendo nossas qualificações, por mais simples que seja, para nos colocar como discente, a gente precisa entender que a universidade ou que a sala de aula é um espaço coletivo. Né? É um espaço coletivo. E que a gente precisa abrir portas. Né? Abrir todas as possibilidades. É como muitas vezes a gente está orientando uma monografia, orientando uma escrita, e a gente está o tempo todo falando, mas fale sobre isso, fale sobre aquilo. Aí você, por vezes, o seu trabalho monográfico, e a gente que já fez outras especializações, fica a cara do nosso orientador. Sim. É uma imposição de conteúdo. Sim. Da mesma forma, a gente precisa, né, na sala de aula, começar a perceber isso. Que por mais que nós tenhamos nossas ideologias, né, por mais que nós simpatizamos com determinadas, né, vertentes, correntes, a gente precisa ofertar o outro lado. Isso. Né, com a mesma elegância. Né? Muitas vezes a gente oferta o outro lado de forma depreciativa. E isso vai fazer com que a gente, na realidade, utilize esse espaço da sala de aula não como uma progressão, né? Mas muitas vezes como um espaço muitas vezes traumatizante, né? Encolhedor, digamos assim. Então, a rotina eu organizo assim. Muitíssimo obrigado pelo tamanho do escritório. Mas você sabe que quanto maior o escritório, maior o trabalho. É por isso que eu digo. Maior rotina. Maior responsabilidade, né? Isso. Mas eu não abro mão. E em relação ao conteúdo, é essa opção que eu faço. Sim. De colocar exatamente conteúdos que sejam conteúdos da minha afinidade, dia -dia, da minha formação. Sim. Porque aí você consegue manter uma coerência. Sai uma notícia, você sabe exatamente até mesmo o que alterou. Isso, a repercussão prática. A repercussão prática daquilo, né? Sim. E, assim, é um assunto que tem sido recorrente aqui nas nossas conversas, que eu tive a oportunidade de estudar direito na década de 90, abandonei e me formei agora há pouco tempo. Então, assim, aproximadamente 10 anos, o contexto da universidade era completamente diferente, né? Lá atrás, basicamente, haviam pessoas vocacionadas para a advocacia e algumas exceções de um policial que queria se tornar delegado, um colega que queria ser magistrado, outro queria... E hoje não, né? Hoje aqueles que têm a advocacia como objetivo são uma raridade. Então, para nós que olhamos para o direito com o viés
da paixão pela advocacia, é fundamental você ter um professor que atua no dia a dia. Porque algumas vezes o professor que é dedicação exclusiva, ele vai ter mais tempo para estudar, mas nem sempre ele vai estudar. E o professor que no mesmo dia à tarde estava numa audiência, ele vai te trazer o conteúdo e ele vai te trazer a vivência, né? Que é uma das coisas que eu senti mais dificuldade no período que eu estive na UNEB. Nós ainda não tínhamos o núcleo, né, de atendimento, e eu não tinha disponibilidade para estágio, eu tinha outro, né, tenho minha outra profissão. Então, o contato que eu tive com o mundo da advocacia foi através de vocês, né, de alguns professores, aí da professora Maristela, professora Camila, né, doutor Fábio Gabriel, que eram aqueles que nos traziam o dia a dia ali também, né, e que depois a gente tem a alegria de no dia a dia nos encontrarmos, né. Professora, trazendo um pouco para essa cultura, vamos dizer, do ensino jurídico aqui no Brasil, a ideia não é polemizar, mas assim, eu senti muita dificuldade com relação ao contraditório verdadeiro, né? Se fala muito em liberdade, se fala muito em opinião crítica, desde que você esteja concordando ali com os ditames ali do pré-estabelecido. Então, é possível esse debate verdadeiro, onde o contraditório é permitido, sem que se criem situações de desacolhimento, vamos dizer assim. A senhora, como professora, vê a possibilidade de estar ali mediando um debate, seja entre alunos ou entre professor e aluno. A senhora acha que é possível, ou esse debate... Porque eu não estou falando a respeito de tom, é óbvio que é um debate educado, urbano, mas é um debate verdadeiro, onde as pessoas não concordam, né? Porque muitas vezes você vê um evento com 5, 6 pessoas, todas elas concordam. É possível hoje, professora, no contexto que nós temos hoje, com toda essa complexidade social, de se levar adiante um debate verdadeiro, realmente dialético, dando liberdade para as partes e, ao mesmo tempo, protegendo ali o contexto social de uma sala de aula? Inicialmente, quando você fala, né, dessa visão dos anos 90, e em seguida da sua formação, a gente precisa ter o olhar para que tipo de matriz curricular, né, o curso apresenta. Qual é a proposta pedagógica do curso, né? O que é que ele apresenta como sendo o objetivo da sua formação? Isso aí vai dar exatamente todos esses outros viés. Sim. Do conteúdo, da ementa, da carga horária, dos livros, das referências, o que é que o professor tem de tempo, espaço de aula para poder dialogar, até que ponto ele pode, né, estender aquilo para uma discussão maior, sociológica, ou até que ponto ele está apertado ali de tanto conteúdo, né, em relação à sua carga horária. E isso aí a gente começa a desenhar que tipo de formação eu quero ofertar. E, ao mesmo tempo, a responsabilidade que o docente tem em sala de aula em cumprir, né, o seu conteúdo. Sim. Quando a gente observa isso, o curso de Direito é um curso que ele perdeu, eu posso dizer assim, a beleza da sua complexidade. Sim. Curso de Direito, o aluno está no 9º semestre, o aluno está no curso de Direito sem estar mais nele. Não quer fazer mais... exatamente. Ele está aqui, ele está pensando na monografia, ele está na monografia, ele está pensando na OAB, ele está no 3º semestre, ele está no concurso, ele está no 5º semestre, ele está se candidatando às vagas de estágio, estudando para uma seleção. Sim. Ele está sem estar. Né? Como muitas áreas da nossa vida, a gente está fazendo isso ultimamente. Né? Estamos no curso sem estar. Fora isso, o curso de Direito é um curso que, comercialmente, ele extrapola as universidades vendendo serviços e prestação de serviços e disseminando essa cultura da carreira pública. Sim. Então, você tem empresas que vendem do resumo do mapa mental, né, até o curso de 60 dias. Isso. Né, de um edital que é desse tamanho. Sim. Reta final. Reta final, né? Só uma reta etapa. Final e curso extensivo. E aí, nesses cursos, até mesmo recepciona aquele aluno que sequer tem uma formação de direito.
Isso. Né? É um aluno que quer fazer um concurso, mas que cai direito no concurso que ele quer fazer e ele está matriculado e ele vai ver direito administrativo pela primeira vez na vida. Sim. Em 60 dias, ou então no mapa mental. Né? E a gente está vendendo esse tipo de pressa. Desde a formação, o aluno está com essa pressa, né, pelo conteúdo. E aí, diante dessa pressa, você desenvolve exatamente essa superficialidade, que é um lugar muito comum de brotar o ego. Sim, exato. E aí, quando você me fala assim, essa superficialidade é danosa demais. Porque hoje as pessoas ouvem, te escutam para responder. Uhum. Não para processar aquilo como informação. Sim. E não debate da mesma forma. Sim. Então, numa sala de aula, muitas vezes, a aula, quantas vezes eu cheguei em casa? A aula transcorre com perguntas moderadas, todo mundo fazendo tudo normalzinho. No grupo do WhatsApp, bota uma coisa e começa. Começa a discussão. Ofensivo demais. Isso. Entendeu? Aí traz uma outra matéria. Então, você vê que essa questão de guerrear, quando você fala do contraditório, né? Desse espaço do contraditório, eu não sei onde é que a gente está perdendo a mão. Na realidade, são vários elementos. Desde a matriz curricular, a essa pressa, né? A essa superficialidade de conteúdo, Sim. a essa demanda excessiva de conteúdos, porque você vê, na realidade, se os editais fossem mais enxutos, Sim. Focasse mais, né? Se as questões fossem mais responsáveis. Sim. Porque eu não consigo entender como é que uma questão que só está o i ou o ou errado vai me preparar um servidor público de qualidade no balcão, porque a gente não acha mais. Sim, exato. Né? Acha todo mundo tomando antiansiolítico. Sim. Eu falo até também a questão da magistratura também, né? Porque, na verdade, e assim, só um adendo, professora, o grande corte ali foi até antes da minha entrada na faculdade, mas acho que atingiu você, Lúcio, nesse aspecto. 2002 foi a grande virada da matriz curricular, né? Que veio da LDB em 96 e para o direito a repercussão foi em 2002. Sim. Essa padronização completa. Exato. Né? Para o direito, a proposta era reduzir a graduação para 4 anos, né? Mas a OAB ingressou com um mandado de segurança, aquela coisa toda, e conseguiu, né, até segurar a situação lá, né? Tudo bem, mas essa conjuntura foi promovida, inclusive, no início do ano 2000, com vamos dizer assim, esse exagero de se propagar a solução para o acadêmico de direito, o concurso público, né? Isso. Eu falo isso porque eu também já lecionei em concursos, né, em cursos para concurso. Preparatório. Já fui, né, sócio de um curso para concurso. E lá nos idos de 2013, 2014, eu estava lecionando e uma aluna chegou e fez assim: eu vou fazer direito. Por quê? Eu falei: por quê? Você tem vocação para a área? Porque todo mundo que pergunta para mim sobre direito, eu falo: tem vocação? É a sua escolha de carreira? Eu sempre sinalizo, quando eu ouço uma pessoa que tem uma pretensão, você quer o que com direito? Eu falo a real e digo, não é? Não, eu vou lá. E eu falo: quer para quê? Você não está fazendo concurso para isso? Porque não, eu quero fazer concurso, eu quero fazer direito, porque aí eu vou ter mais bagagem para fazer concursos. Eu falei: não. Aí eu comecei a pensar: não, eu não quero mais estar aqui nesse métier de pessoas que querem utilizar o direito como um trampolim. Sim. Sabe? Sim. Falei: não acredito nisso. E assim, como eu já falei em episódios passados, eu acho que a minha geração ali foi uma geração de transição, e eu estou vivendo isso no lado de cá. Mas no lado como discente, eu acho que a minha foi uma das últimas gerações lá na Universidade Federal, de que nós estudávamos os juízes filósofos. Sim. Com profundidade. Então a gente já entrava na faculdade estudando Antônio Luiz Machado Neto. Nós estudávamos no introito do direito civil, nós estudávamos, claro que os novos são sempre bem-vindos, claro, mas nós estudávamos também textos de Orlando Gomes para entender o direito civil brasileiro, né? Nós estudávamos os filósofos alemães para entender, né, a estrutura romano-germânica. Então, assim, hoje,
Eu não vejo isso. Sinceramente, eu não vejo isso. E aí a questão mercadológica é que o direito se transformou num grande negócio, os cursos preparatórios, as especializações em massa, as faculdades de uma forma geral em massa, que não se preocupam com a educação, né? Com grandes instituições no mercado de ações, e que só querem resposta, porque existe um meio corporativo em torno do direito. Sim. Se a ação sobe, se a ação desce, não importa. E o aluno está aprendendo, não importa. A discussão é: a ação subiu, estamos bem. A ação caiu, estamos mal. O que é que tem que fazer? Certo? Então, essa preocupação, por exemplo, e é isso que às vezes eu falo em relação à ordem dos advogados, isso não está sendo vislumbrado pela ordem dos advogados, por exemplo. Né? A sociedade civil, de modo geral, está havendo um crescimento de faculdades. Nós temos, né, como a gente observou, mais faculdades do que o resto do mundo, mas nós estamos jogando no mercado pessoas que às vezes se frustram quando saem, porque não é aquela realidade que foi montada na mente deles. Então isso é muito preocupante, porque nós estamos tendo, inclusive, bacharéis hoje com depressão, que hoje estão vendo que realmente não era aquilo que deveriam ter feito. Não sobrevive. Não sobrevive. E aí eu vou entrar na docência. E também que vão para o concurso e chegam lá, não era isso que eu queria. Passei porque eu encontrei um método para memorizar os artigos, para memorizar a lei seca, para memorizar a jurisprudência. Passei no concurso, mas não sei atuar. Mas não é isso que eu quero para minha vida. Eu não sei despachar, eu não sei fazer um parecer, eu não sei fazer uma petição. Não é isso que eu quero fazer para minha vida. E em relação à docência, professora, eu também já tive relatos, né, de profissionais que foram para a docência porque não conseguiram se encaixar em nenhuma carreira jurídica e são péssimos professores. Não têm a vocação de ser professor. São péssimos professores que fingem serem docentes. E é o que um professor meu, hoje é meu amigo, né, Ricardo Maurício Freire Soares, ele dizia pra gente: se for para ser professor, está sendo gravado, inclusive um abraço para o professor Ricardo, se for para ser professor, seja professor, não seja dublê de professor. Porque tem gente que é uma atividade e é dublê de professor. Né? Tem gente que é magistrado e é dublê de professor. Que é advogado e é dublê de professor. Que é procurador e é dublê de professor. Até porque nós sabemos que em algumas circunstâncias ainda tem o status, né? Sim, tem o status da docência. Principalmente no interior. Exato. A docência abre portas. A docência, você consegue escrever um livro, você consegue emplacar um artigo num capítulo de livro, né? E por aí vai. Um capítulo em livro e por aí vai. Então, existe essa irresponsabilidade em relação à docência, em relação ao direito, que hoje não é mais como antigamente. Essa aqui, para mim, assim, é a realidade, né? Isso me incomoda bastante. Eu fico muito angustiado. É uma das minhas angústias diárias quando eu vejo profissionais que se utilizam do direito de forma leviana. É verdade. Entendeu? Ninguém é obrigado a gostar, por exemplo, de ler. Mas se a pessoa escolheu o direito e não gosta de ler, exatamente. Sinto informar, né? Você no vai lugar ter errado. muita dificuldade. E voltando um pouco a essa questão da dialética, né? Porque o método científico é dialético, mas eu digo a dialética de Aristóteles e não a marxista. A marxista o pessoal gosta. Então, eu sinto assim... por exemplo, determinados autores que eu sei que eu não concordo, mas eu tenho, graças a Deus, tive o privilégio de ter um professor de filosofia que já acompanha há muitos anos, e ele sempre nos ensinou isso. Na primeira leitura, você não pode ser crítico. Não interessa se você concorda ou não, você precisa ler com ingenuidade até, para que você se impregne daquela ideia, para que depois de impregnar essa ideia, aí sim você vai poder fazer uma crítica. Perfeito. Porque eu sei que eu não gosto do fulano de tal, então eu já vou começar, na primeira frase eu já estou procurando algum deslize. Suas críticas sempre serão superficiais, né? Então, essa dificuldade que eu sentia de quando você traz uma ideia nova,
Ao invés de haver aquele interesse, você está falando isso, de onde você tirou isso? É do autor fulano. Você pode me passar a fonte? Eu não preciso concordar, mas eu quero conhecer, né? Claro. E isso é uma coisa que hoje em dia o aluno tem que ter muita estrutura individual para conseguir bancar. Eu fiz um curso dessa forma, tivemos uma professora lá, muito competente, e que no início os nossos colegas de um período acima nos avisaram, ela odeia o autor fulano. Então, e é uma área específica onde existem 2 expoentes assim, que são bem bavi. E aí todos os meus colegas pautaram todo o seu estudo no autor que a professora gosta. Claro. Eu fiz tudo baseado no outro. Com medo de cair na prova, né? Tudo no que ela não gostava. Por quê? E aí é isso. Não que é isso, não era questão de concordar ou não. A dialética é isso, né? Você precisa ter os opostos, né? Então, é isso. A gente sempre volta à questão da vocação, porque é isso. Se eu não gosto de ler e o aluno está me trazendo um outro conteúdo que eu não tive acesso, se você gosta, você vai procurar e no mesmo dia você vai querer dar uma olhada. Mas se você não gosta, você vai o quê? Censurá-lo, né? Sim. E falar, não se fala mais nisso, e com isso o currículo vai ficando amputado, né? Continuando um pouco falando ainda sobre o currículo, professora, mas agora a dicotomia entre teoria e prática. E aí a gente, continuando com esse link da sua atuação como advogada e como professora, como fazer esse balanço, né, de trazer a teoria, mas sempre tentando interligar com a prática. São poucos, até porque também é aquilo, o aluno que vai querer a magistratura, ele também precisa, né, de ter conhecimento da prática. Como que você atua no dia a dia, professora? Como que você tenta conciliar esses 2 universos, aí, o acadêmico e o profissional? Voltando, né, rapidinho, fazendo um adendo em relação a gente como referência, né? Muitas vezes a gente é uma referência, né? Independente de não ter obras ou, né? O aluno pergunta, professora, qual a referência bibliográfica? Pergunta na mente, né? Qual livro que a senhora indica? Isso. Né? E a sensação que eu tenho... Qual é o caminho seguro, professora? Quando ele fala assim, na minha mente vem logo aquela esteira da fábrica passando, sabe? Sim, e os produtos sendo envasados, assim. Exatamente. Eu tenho essa sensação. Hermeticamente idênticos. Isso, idênticos a mim. Aí eu fico falando assim, eu gosto, livro bom é livro novo, né? Porque aí a gente não corre o risco de pegar um livro desatualizado. Sim. Eu começo sempre com essa... Sim. E eu falei assim, olha, na minha formação já aconteceu isso, de determinados professores indicarem um autor, né? E aí, pela pressa da prova, pelo alcance da nota, eu estar ali, né, naquele livro. Sim. E em determinado momento da minha formação, eu achei um outro autor, né? Sim. Cuja o tamanho da letra, né? Que tudo isso é o silêncio da leitura, claro, né? A forma de expressão. Sim. E para mim era muito mais atrativo. Então eu falo, tirem um tempo para que vocês pesquisem, façam a leitura inicial de um, façam de outro. Vejam o que é que estão escrevendo na atualidade sobre isso. Uma das fontes de pesquisa e de referência bibliográfica mais dinâmicas são os artigos que estão sendo publicados. Sim. Porque tem um arcabouço de referência bibliográfica muito grande, né, como referência, e isso vai lhe dar uma maturidade, né, precoce, até mesmo antes de entrar numa leitura restrita. Sim. E eles ficam assim, doido, querendo que eu fale em um autor. Sabe, eu sinto que eu fico devendo isso, mas aí... Com a maturidade do curso, eles começam a compreender, né, que o lugar era um lugar bem maior. Sim. Né, para poder fazer esse tipo. Mas eu também já sobrevivi a isso, né? A quem gostava muito. E aí tem que correr para estudar. E aí depois a gente descobre que a gente gosta mais de outro. É isso. Sim. E aí, quando você vem para me perguntar em relação ao currículo, né, essa questão da prática prática e da teoria, eu sempre... assim, me inquietou muito. O próprio MEC, na aprovação dos cursos, né, de direito, que eu tenho acompanhado algumas instituições que pedem, né, o credenciamento do curso, ele tem exigido uma carga horária
muito compatível em relação à teoria e prática. Tanto que algumas disciplinas, inclusive na própria UNEB, qualquer disciplina, quando você vai no portal Sagres, ela tem teórica e prática, a mesma disciplina. Sim. Né? Então, mas isso não dá obrigatoriamente ao professor, muitas vezes por aquilo que a gente já vinha falado, pelo tamanho, né, do conteúdo, pelas referências bibliográficas, essa possibilidade de estar dialogando, né, de estar trazendo essa prática. Então, eu sempre coloco em relação, eu estou dando processo penal 1, para vocês terem noção. Sim. Né? Processo penal 1 eu ainda brinco, que vão chegar em casa no São João, não vão ainda resolver os problemas da família todo, mas já começa a abrir algumas portas, né? Fico brincando que não podem beber em festa de família, porque tem sempre algumas dúvidas que precisam ser tiradas de forma sóbria, né? E assim, aí processo penal 1, que você está naquela questão dos princípios, de inquérito, né? De ação penal. Saber o que é ação penal. Então, aí o que é que eu fico inquieta? Eu fico, meu Deus do céu. Aí eu baixo os processos. Aí eu falo, agora estudou inquérito, então bora ver o inquérito. Vamos ver uma prática. Bora ver como esse inquérito é numerado, como é que esse inquérito foi, né, iniciado. Portaria, falta de prisão em flagrante. E aí, em determinado momento, a gente faz esse diálogo. Da ação penal, da mesma forma, né? Como é que eu vou colocar, nesse determinado momento, vai precisar de representação, vai ser uma queixa-crime, e aí eu vou tentando fazer. Mas eu sempre observo que é sempre uma busca minha, porque a ementa da disciplina é muito engessada em relação ao tempo e espaço. Sim. As ementas da UNEB estão desde a sua aprovação do curso. Sim. Né? Então, o conteúdo, então a gente precisa ficar fazendo esse tempo todo, trazendo muitas vezes uma matéria. Né? Então, é isso que eu falo, que a gente não perde. A carreira docente ela não é minimizada, porque ela não é só conteúdo. Né? Ela é conteúdo, ela é experiência, ela é contextualização, ela é complexidade, né, da sociedade. Então, teoria e prática é responsabilidade do profissional de direito, independente se o aluno está estagiando ou não, independente se ele estagia no Ministério Público, né? Independente se ele estagia no escritório. E não é isso que tem que ser olhado. Sim. Eu tenho que eu tenho que trazer exemplos. Quantas vezes um exemplo, né, uma conversa, alguém fala, eu tive um caso assim, aconteceu isso, me dá maturidade para mim não errar, né? Sim. E eu sempre falo assim, de todas os leques de opção que o curso de Direito nos oferece, né, concurso, docência, magistratura, a advocacia na realidade, é o teste de prova diário. Né? Não tem banca examinadora. É seu nome, ou é tudo ou nada. Sim. E a gente sai do lugar, muitas vezes, né, do técnico, né, da área do direito, para ser, muitas vezes, o conciliador. Isso. Quantas vezes eu sentei com o cliente para fazer gestão financeira, para fazer uma proposta, né? E aí eu falo, meu Deus, cadê isso na minha formação, né? Sim. Quantas vezes a gente na realidade, um conciliador na área de família? Exato. Né? A própria gestão do escritório não nos é ensinada. Para a gente saber quanto é que de custo, né? Quanto é que me custa abrir um escritório? Eu vou mobiliar, vou alugar, vou comprar, vou ter sociedade, né? É interessante para mim ter um CNPJ, ou eu posso ficar, né, fazendo meus créditos no CPF, no meu próprio CPF. Então, essas dinâmicas, né, que a gente tem na própria universidade, na própria faculdade, que nos falta lá, na realidade nos reclama cá. Exato. Então, a advocacia é aquela prova sem hora marcada. Você está no seu escritório, chega um cliente perguntando alguma coisa de tributário. Os cavalos sobem. Chega um cliente perguntando na área de família. Meu Deus do céu, né? Então, na realidade, é uma banca o tempo inteiro. Então, você fica o tempo todo sendo provado. Se a gente pegar o mesmo conteúdo, né? E der a 3 advogados distintos, né? Olha, a gente precisa fazer essa ação aqui. Serão produzidas 3 peças completamente diferentes. Exatamente. Né? É a criatividade da produção do direito. E que a gente não pode perder abrindo mão para essas tecnologias de inteligência artificial. A gente não pode estar, né, nesse lugar de se submeter a isso. É isso que eu acho que é uma resistência, isso é um processo de resistência. Ainda que nos auxilie, mas não é a dona do processo inteiro. Sim. Aí quando você tem essa visão toda, né, do escritório, da gestão, aí que você vai entender a magnitude da advocacia. Tinha uma aluna que falava, professora, eu era a melhor aluna da sala, minha família toda está me cobrando no concurso, mas eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu falei, então tá tudo certo. É isso. Segue o barco. Exato. Né? Segue o barco. Quando você é contribuição aonde? Né?
Quantos clientes dependem de você para mudar a vida? Se muitas vezes você estivesse enterrado em alguma vaga do serviço público, né? Estava empatando a vida dos outros até. E atrapalhando, né? É isso, é o que a gente que a gente dá muita importância na análise econômica, questão dos incentivos, né? Sim. Os incentivos diários que você tem, às vezes aquele dia que você acordou não dormiu tão bem, você não estava ali, né? Se pudesse escolher, ficaria em casa, mas eu tenho os atendimentos. Eu preciso atender meus clientes, porque no mesmo quarteirão temos 8 colegas concorrentes. Né? Isso. Por outro lado, muitas vezes o servidor público ele tem aquele incentivo contrário. Acho que eu não vou me sentir tão bem hoje. Né? Não empata, né? Porque Nada isso muda, né? Isso não estou dizendo a respeito do caráter da pessoa, não. E nem de modo Esses geral, incentivos eles são externos. Sim. E à medida que você está ali há 5, 10, 15, 20 anos, você se impregna disso, né? Dos incentivos positivos ou negativos. Eu brinco com meus alunos que todo o sistema, toda a instituição tem a cara do seu gestor. Sim. Aí eu disse para eles, se daqui a 10 anos eu chegar no cartório e souber que você é o gestor. É o diretor de secretaria, né? E eu tiver que ficar com uma cuia na mão, Sim. né? Pedindo a um, pedindo a outro, eu vou ter a noção exata de que na tua formação a universidade não te preparou. Exato. Porque a gente está reclamando de um sistema que a gente vem alimentando, né? Com os nossos discentes, com os nossos concursos, com essa pressa do direito. A gente hoje está sobrevivendo dessa gestão precária, dessa gestão corrupta, né? Sim. Ilegítima, digamos assim, né? Ineficiente. Sim. Por conta de quem está lá. Se a gente fizer um filtro, né? A formação é de onde? E será que é somente a formação? Né? Será que a gente não consegue ter consciência de coletividade, né, dentro do grupo? Por quê? Porque, na realidade, a gente estudou para ter o quê? Brinca-se, né, que quando você faz uma entrevista de emprego para uma empresa privada, a pessoa fala, vou vestir a camisa, vou bater meta, não sei o quê. Isso. Aí, se você perguntar para um concurseiro, ele fala, eu quero minha estabilidade. É isso. Quero meu salário certo no fim do mês, né? Exato. A meta não é fazer o contraponto, né? A meta é estar num lugar de conforto mesmo e de inoperância. Então, a gente precisa, né, ver essa questão. Quando vocês falam de teoria e prática, o MEC exige, né, que a prática seja adequada. A gente tem um problema seríssimo nas universidades, que não é, né, ninguém está preparado para essa conversa, que é o núcleo de prática jurídica e a advocacia. Porque você é docente, você não é procurador. Sim. Exatamente. Você é docente, você não é advogado. Aí você vai ficar peticionando, fazendo movimentos de petição do núcleo de prática jurídica para estar respondendo com sua OAB depois. Sim. Então, ninguém, no curso de apresentação para o MEC, o MEC não exige em momento nenhum que tenha um quadro docente e que tenha uma procuradoria. Sim. Então, a gente não tem a responsabilidade com a prática do núcleo de prática. A gente não tem a responsabilidade com o atendimento da coletividade. É tudo um faz de conta. Sim. E quando eu falo do servidor, né? Você falou fez esse contraponto sobre o servidor. A gente não tem essa preocupação com a res pública, né? Com a coisa pública. Porque para ser servidor também tem que ter vocação. Originalmente deveria ser talvez uma das maiores vocações. Mas é né? isso, porque Só você ali tem que se perdeu. Claro, o Estado ele precisa, precisa promover a contraprestação social. Sim. O servidor é o instrumento que vai promover essa contraprestação. Então, o servidor tem que entender de uma forma, né, clara, assim, objetiva, vamos dizer assim, ele tem que entender que ele é instrumento de que ele está ali com um propósito público. A partir do momento que a pessoa faz o concurso, por exemplo, porque ele quer a sua estabilidade, pensando no como agente privado, porque ele está atuando ali como privado. Eu estou preocupado com as minhas circunstâncias, as minhas necessidades particulares. Então, a partir do momento que você promove isso, você não está preocupado com o público. Você não está preocupado com a contraprestação. Né? E a gente tem que botar no custo, né, de tudo.
o Exatamente. tempo de vida. Exatamente. Né? Muitas vezes você passa enterrado mesmo, Isso, 2, 3 exatamente. anos sua vida estudando. Isso. Né? Aí você acumula dívidas, aí você tem toda, né, a questão da própria se prover, que falta, né, dentro dessa dedicação somente exclusiva para o estudo. Aí muitas vezes você faz a conta e eu vejo muitos de que esse salário para mim seria ótimo. Exato. Mas quando você ingressa, você tem um prejuízo tão grande lá atrás, Exatamente. que aquilo ali passa a ser, na realidade, uma grande escravidão. E é não uma resolve ilusão. sua vida. E é uma ilusão. E você também não tem como fazer mais nada além disso. Acabou-se. E é ilusão. E a gente sabe que há congelamento de salário. Sim. Há congelamento de salário. E, não raro, vocês observam que grandes esquemas de corrupção têm ocorrido no país e não importa a carreira, em todas as carreiras. Você pensa assim, fulano de tal não recebe X? Porque precisa. Para todos os efeitos, não precisava entrar em esquema de corrupção. Não é? Mas fulano de tal recebe X, mas quer receber 10 vezes X. Quando ele entra recebendo X, ele sabe que lá dentro existe alguém que está recebendo X mais Y. É isso. Né? E aí quer entrar e quer vai. E não se conforma também por quem está fora. Porque quem está fora e está decolando pela aleatoriedade da atividade. E a gente tem, assim, quando a gente fala de corrupção, né, a gente precisa também ter esse olhar para a própria docência, né? Porque muitas vezes você tem a questão da própria produção de conhecimento, né? Como é que estão sendo produzidos esse material científico, né? Como é que a gente tem orientado os nossos alunos? Como é que está envolvendo eles, né? Como é que esse plágio tem acontecido, né? Já começa... Hoje, com tantas tecnologias que você coloca um texto original e a tecnologia lhe entrega de totalmente diferente, de forma que você não consegue identificar como plágio, né? Passa a ser um texto novo. E aí você tem todo esse desdobramento. E a gente tem a própria projeção. Você chega nos grandes centros, como o Lúcio fala, docente é um status. Sim. É uma projeção, né, de carreira. É uma projeção, abre portas, né? Então você tem, é professora da universidade, né? Então você tem, na realidade, também o tráfico de influência em cima disso. Isso, sim, claro. Nos grandes centros, né? As instituições, então aí você tem outros desdobramentos. Muitas vezes você tem uma pessoa que não tem esse acesso, essa visibilidade. Quantos professores entraram? O Lúcio, né? Ele foi aluno, ele pode, né, atestar isso. Quantos professores entraram na universidade, muitas vezes sem as titulações que a gente imagina serem, né? Sem ser mestre, sem ter doutorado, e eram professores contratados por tempo determinado, mas que eram excepcionais. Sim. Esse é um grande problema. Que a gente receberia de joelho, né? Sim. Esse é um grande problema, inclusive já conversei com muitos desses, às vezes, trazem esse conteúdo prático melhor do que quem já está engessado. A responsabilidade, com tudo, né? Eu já conversei até com o Lúcio sobre algumas situações, que inclusive nós estamos passando por uma suspensão de concurso, né? Sim. No âmbito da UNEB, e com diversos problemas, né? Então está aí a ação civil pública, o Ministério Público suspendeu, né? Requereu, né, a suspensão. A Quinta Vara da Fazenda Pública promoveu a suspensão e liminar, né? E assim, por diversos problemas que têm ocorrido no âmbito das universidades, não é só a UNEB, né? O ESC também, o ES, enfim, mas a UNEB ela teve esse problema porque foram vários cursos, e isso tem promovido, assim, em alguns aspectos, a politização da academia e passando ao largo a preocupação com o grosso, né, com a formação, né, ensino, pesquisa e extensão. Sim. Então, isso assim eu vejo também, e está repercutindo no direito, está passando ao largo também na carreira jurídica, né? na docência jurídica, né? E são editais, né, que são abertos, que a gente vê uma exigência, né, né, notória em relação à realidade, mas quando a gente olha assim, é um processo de seleção que deveria ser mais extenso, porque é humanamente impossível para uma banca formada por 3 professores. Eu já participei de uma banca. Meses, né? É exaustivo. Em 3 meses, você fazia uma seleção? E os últimos candidatos que são ouvidos na aula pública, você já está exausto. Sim.
e você está ali por respeito, porque você entende que eles precisam ser avaliados da E mesma que você forma. também, na condição de Mas banca, você pode errar, né? assiste aula de 1 em 1 hora, a mesma banca. Então, não existe, né? É muito complexo para você ter a mesma qualidade de avaliador, Sim. desde a primeira aula às 8 da manhã, até a última às 18 horas. Isso quando a banca é feita de forma séria, com professores, né? Professores sérios. Uhum. Quando não, quando a situação tá lá, a pessoa já está certa para ingressar na universidade, e aí você faz de conta de um dia inteiro de escutar a pessoa se submeter a uma banca, quando não, a pessoa já está direcionada àquela banca. Né? Aí o critério da justiça, né? Aí, Porque vai ser de exato. 1 em 1 hora, então se foi sorteado vai ser de 1 em 1 hora, mas podia fazer por ordem alfabética, né? Os candidatos da Exato. letra A serão tal dia. Porque aí a gente vai organizando para ter qualidade Isso. de avaliação, entendeu? Porque a gente precisa ter qualidade de avaliação, porque depois é problema mesmo. E há uma responsabilidade, porque Muito você grande. vai colocar para uma pessoa que vai ensinar É. e que vai formar cidadãos e que às vezes não está no processo de E como avaliador formação. ali, você tem que ficar nesse binômio, você tem que se colocar como discente. Isso. Sim. Porque você tem que estar assim, ó. E se eu fosse aluno? A Eu queria empatia, ouvir, né? A empatia. Eu queria ver ele falando desse jeito. É. Mas ao mesmo tempo você tem que estar do outro lado como docente, falando, poxa, Julgador, peraí, né? Cadê, né? Cadê agora essa metodologia? Isso. Né? O que é que nos falta nesse cansaço? Né? De qualquer forma, esse material é produzido de Exato. que forma? Exato. Né? E aí, está atento às novas tendências, à docência na cultura digital, né? As metodologias ativas, o que é que esse profissional pode trazer agora para poder oxigenar a universidade? E, às vezes, eu vejo assim, às vezes, que a gente está vivendo uma crise no ensino jurídico. É. Acho que, para mim, soa assim atualmente. Estamos vivendo uma crise no ensino jurídico. Isso é fato. Eu me vejo obrigado a retornar para essa proibição do debate verdadeiro, porque eu tive contato, por exemplo, determinada colega escolheu um tema para o TCC. A orientadora gostou e apoiou, mas no segundo momento a orientadora tomou conhecimento de que a minha colega falaria sobre aquele tema com um viés oposto àquele... Ao dela, né? E aí ela vetou o tema, vetou. E na época até eu tinha conversado com a colega, tinha passado algum material para ela ficou triste, mas falou, eu não vou comprar essa briga. E isso se reproduz também nas bancas de mestrado e de doutorado, então determinados temas não serão discutidos. Não. E isso isso que, na minha opinião, assim, tirando das coisas negativas dessa minha passagem pela UNEB, para mim talvez seja o que mais me incomoda. Essa proibição, ela é tácita, muitas vezes não, né? Você não vai ver lá na ementa, é proibido falar, mas a gente sabe que na prática você não vai conseguir nem defender aquela tese, não é que você não vai ser aprovado. E eu acho assim... Quando o professor te dá o direito de trabalhar uma vertente que ele discorda, você vai ter que fazer aquilo com muito afinco. Você vai ter que estudar muito, muito mais do que se for pelo caminho que ele concordaria. E não é assim que não é isso que é o pensamento crítico. Né? Não é isso que é você criar alunos com... De um lado, é uma coisa que eu nunca vou esquecer, o primeiro texto de constitucional que nós tivemos acesso foi Neoconstitucionalismo, do excelentíssimo ministro Barroso. Ou seja, antes de ter conhecimento zero, você já está desconstruindo. Você não tem... Você quer ser um desconstrucionista, é seu direito, mas você precisa ter conhecimento. Sim. Mas não é dessa forma. E desconstruir é sempre bem mais fácil do que construir. Né? Falar mal é sempre mais fácil do que fazer um trabalho coerente, com conteúdo robusto. Né? É isso. Eu tive... Aí até já um gancho para o próximo tema que eu queria trazer, professora, que é a questão da interdisciplinaridade. Porque... A gente sabe que hoje tem muito mais espaço para sociologia, filosofia, e eu não tenho nada contra, eu gosto, e filosofia, como nós tivemos a oportunidade de conversar com o professor Neto aqui da FAESB,
Eu acho uma base filosófica, uma filosofia estudada da maneira correta, eu acho muito importante. Mas também nessa transição para a prática. E hoje, atuando há pouco tempo, né, eu tenho aí 4 anos atuando na advocacia, e a gente vê a premência e a importância das técnicas de mediação e da advocacia extrajudicial, né, porque a justiça está impossível e todo mundo reclama, todo mundo sabe que está muito difícil, mas ao mesmo tempo continua, vamos judicializar, vamos. Então, esse viés da mediação eu tenho tido muito no meu dia a dia, mas talvez pela experiência de vida que eu tenho, que eu me formei já bastante experiente. Então, de você conseguir enxergar de que muitas vezes aquele litígio vai ser ruim para ambas as partes. Porque o seu cliente precisa de uma resposta, mas ele não precisa dela daqui a 10 anos. Né? Então, você antecipa pela sua experiência e fala, calma, vamos assentar, vamos tentar mediar. Sim, sim. E com esse ensino engessado que a gente tem hoje na universidade, sem uma prática extra classe que me dê essa visão, o mais fácil para mim vai ser pegar um modelo de petição na internet e adicionar. Né? Sim, claro. E aí, assim, eu não posso deixar de citar, né? Eu vivi um exemplo de que, na minha opinião, de sucesso de interdisciplinariedade na UNEB, que é o grupo de análise econômica do direito, né? Dos professores Fábio e Eduardo. E ali nós tivemos, eles continuam tendo acesso a uma base de economia, a professora Tiana também participa, que é economista, né? E que eu acho que fundamental, né? Para que a gente tenha uma visão menos romântica. Muitas vezes hoje o brasileiro acha, existe um problema real, vamos fazer uma nova lei que esse problema vai ser resolvido. Né? E a gente sabe que não é bem assim. Então, na sua opinião, professora, as outras disciplinas, não só as de humanas, mas até mesmo uma gerência de finanças, né? Como que isso deveria ser abordado nesse currículo para que a gente possa começar a formar profissionais com um horizonte mais amplo? Quando você fala dos grupos, né, são os grupos de pesquisa, né? Isso. E assim, o professor pesquisador, dentro da universidade, ele tem algumas exigências. Né? Só pode liderar grupo de pesquisa quando estiver na sua composição um professor com doutorado. Sim. Então, aí você tem, né? Daquele grupo de pesquisa, você tem a possibilidade de ter um monitor, mas se a universidade oferecer a bolsa da monitoria. O grupo de pesquisa, hoje a gente tem esses mecanismos tecnológicos, né? Que também não são bons, né? A gente quer o grupo de pesquisa vivenciado. Sim. Mas, assim, ele tem que acontecer em determinado dia e horário fora do horário de aula. Isso. Né? Então, você tem todas essas nuances que acabam, muitas vezes, a gente está falando de uma universidade no interior da Bahia, mas isso se for, né, numa cidade maior, você tem deslocamento, você tem alimentação do próprio aluno que muitas vezes opta por não frequentar porque ele entende que isso vai ser custoso e não vantajoso, né, na sua formação. Quando você fala dessa questão da interdisciplinaridade, é importantíssimo a gente ter esse conhecimento, né, como um todo. E essa visão prática, muitas vezes, a gente bate de novo na questão do núcleo de prática jurídica. Com essa ausência da procuradoria, com a ausência do advogado nessa gestão, né, de conhecimentos. Fora isso, é claro que a gente precisa ter outras formas, né, de dialogar com a realidade. Mas eu sempre brinco que toda turma de direito tem que se formar e não está formada. Sim. Porque a minha turma mesmo, quando a gente acabou o Código Civil, que a gente estudou. Sim. Né? Então, todo mundo tem que passar por um determinado calor, né? No sentido de falar, o que eu aprendi não serve mais. Né? Agora eu preciso refinar a música. Eu acho que essa é a grande... a engrenagem do direito, é o não parar, quando você falou da leitura, né? Da pesquisa. Então, assim... A gente tem essa necessidade de fazer os grupos de pesquisa, de dialogar, de fazer esse real contraditório.
A gente falava muitas vezes que a monografia, a dissertação, às vezes fica mais do orientador do que a sua, de tanta imposição. Sim. Né? Faça esse recorte. Muitas vezes o orientador, ele quer que você escreva na linha que ele vem pesquisando para ele publicar junto com você. Também, exatamente. E aquilo fazer Acontece currículo. muito, né? Sim. Então, essas são as escolhas que vão tirando a autonomia. Mas, assim, quando a gente olha a matriz curricular do curso, a carga horária específica, as matérias divididas e, né, desmembradas durante a semana, com determinados eixos, né, eixos temáticos. E a gente olha, o grupo de pesquisa tem que existir, mas em horário oposto, em dia oposto, né, liderado por um professor doutor, com o recurso de ter um monitor. Sim. Aí você já fica criando dentro dessa dinamicidade, dessa necessidade, óbices. Isso. Né? Porque já era para, na matriz curricular, já ter o espaço para a disciplina integrativa. Sim. E aí sim ter um horário obrigatório para uma determinada específica. Algumas disciplinas, componentes curriculares, são estudos, né, avançados do direito. Sim. Aí permite esse diálogo. Né? E muitas vezes, quando você fala exatamente dessa oposição, né, desse contraditório, é algo que a gente, enquanto docente, alimenta, né, ou poda, depender da escolha, né, dessa questão de ego, que a gente tem que fazer dentro de uma carga horária específica em sala de aula, né, exatamente para fazer aquele fechamento, que muitas vezes acaba sendo uma posição pontual de um ou determinado aluno com maturidade intelectual para isso, e que a outra turma fica, poxa, a professora hoje nem deu aula, passou a aula toda... Né? Discutindo com fulano um determinado conteúdo que não é do conteúdo da aula, que não é da ementa. Então você ainda deixa desconfortável aqueles que foram para a aula para pegar o conteúdo específico da aula. Então a universidade tem que ter o espaço, E eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: o lugar de resistência de vocês é uma autonomia que vocês começam a partir de si. Então, quer escrever sobre o que quer escrever? Escreve. Publica, entendeu? A partir daí, abre-se o contraditório. Isso. Aí sim, você tem produção. E a gente precisa estar nesse lugar. Porque não adianta fazer somente a discussão, não adianta assim, no sentido, né? Não adianta fazer a discussão em sala de aula. Né? O debate. Se aquilo não virar ciência, né? Se aquilo não tomar um corpo, se aquilo não for fundamentado, senão é só um desgaste dentro da complexidade da coletividade da sala de aula. E o que eu tenho percebido é que as pessoas estão perdendo a energia de publicar artigos ou ingressar em grupo de pesquisa para ficar nas redes sociais. Isso, eu ia falar isso agora. Muitas vezes a opinião é exatamente ofensiva num grupo do WhatsApp, né, da própria turma. Muitas vezes é uma postagem, né, que acaba sendo... E aí você perde o ponto. Exato. E, por outro lado, como os concursos, né, essa pressa, a própria OAB nos demanda aquela leitura pontual, objetiva da letra fria da lei, o aluno que ele está naquela sala de aula, ele entende que toda vez que ele trouxer uma filosofia, uma sociologia para aquele conteúdo, ele está deixando de adiantar a lei para estudar. Exato. Ele quer, na realidade, terminar a sua aula e depois pegar uma prova de concurso e responder. Isso. Ele não quer daí, ler outras obras, entendeu? E também parando para analisar essa conjuntura, o professor que... Acho que o professor que vai seguir uma linha filosófica, ele vai ser... Ele vai ser alijado do rol de pretensões dos alunos. Né? Até nos semestres seguintes, por exemplo. Porque, isso aí não está me dando... essa conversa vai ser conversa mole, não vai me dar base para fazer minha prova, meu concurso, né? Minha OAB e tal. Então... Isso, a gente está vivendo essa crise. Aí a gente tem uma questão de identidade muito forte, né? Sim. Que nós somos nordestinos, né? Salvo... Já tá 21 anos. Já sou baianeiro. Já foi absorvido. Nós somos nordestinos, mas sem discurso de minoria nenhuma, não é assim, objetivo. Sim. Mas a gente precisa pensar na produção do direito, sim, né? Em função das nossas realidades. Quem são os autores nordestinos que nós estamos lendo? Estudando.
Quem são os autores nordestinos, né? Ou muitas vezes contemporâneos a nós, é um próprio colega que publica, Sim. que a gente usa como referência, né? A gente sempre teve, as nossas obras são sempre obras que vieram de forma externa. A gente nunca discutiu essa questão do nosso território. Né? A audiência de custódia foi um percalço, né? Porque era muito legitimado e era dentro de uma logística, né? Ainda por videoconferência ou por escoltas muito bem, né? Organizadas nos grandes centros, no Sudoeste, no Sul. Sim. E aqui, que muitas vezes o preso não tem nem a comida dentro da cela, ele não conseguia se deslocar para fazer audiência. Então, a gente precisa discutir acesso à justiça, a gente precisa discutir produção científica a partir dessa questão do Nordeste. Eu sempre falo para os meus alunos, quando eles estão publicando, quem é que vocês utilizaram? Né? Do Nordeste. Isso. Quem é que vocês utilizaram da própria universidade que vocês estão matriculados? Do acervo da biblioteca? Das referências monográficas, que é uma pena, entendeu? porque você vê terra de Rui Barbosa, Teixeira de Freitas e Orlando Gomes, né? Então, o direito na Bahia é desde sempre. Pois né? Então, nós temos a primeira faculdade do Brasil, né? A primeira faculdade de medicina, 1808, né? Que hoje é UFBA, a Faculdade de Medicina da UFBA, e a segunda faculdade de Direito, né? Que é a Faculdade de Direito da UFBA, né? 1891. Então, aqui é berço. Então, a gente tem que privilegiar também os nossos autores. Né? E até que ponto, né, esse legado de Rui Barbosa, a gente sempre vai ficar discutindo que o Rui Barbosa é sempre a referência do honesto, né? Que o homem vai ter vergonha. Sim. É sempre somente essa É citação. só essa citação. E o aprofundado, né? E a robustez jurídica que ele deixou, exato. Né? E a militância em COAB 001. Sim, exato. Né? Né? O legado. Quanto foi a contribuição? Quantas sentenças alcançou? Né? Quantos então, pareceres, né? É isso. Verdade. Uma outra questão também que eu observei, assim, uma alteração muito grande nessas últimas décadas, não só na universidade, mas no ensino em geral, é de que, até posso trazer para a minha outra seara de atuação na área esportiva, que hoje nos campeonatos todos somos campeões. Não existem mais perdedores. Todo mundo ganha medalha, todo mundo... E eu percebi, assim... O meu próprio score final na UNEB, para mim, é uma prova cabal disso, que em outros tempos seria um motivo de grande orgulho e para mim, na verdade, não é, porque eu sei que eu não fui avaliado como eu deveria em várias... Então, eu sinto que hoje, eu me enxergando como um professor, como, né, me colocando no lugar de fala de um professor na universidade pública, da total impossibilidade de se avaliar um aluno. Porque a maioria dos trabalhos hoje, com raríssimas exceções, da minha turma foram talvez uns 5 ou 6 que não tratavam de nenhum recorte identitário. Então você sempre vai trazer uma questão, você precisa ter uma questão jurídica, né? Então você vai falar lá a lei e tal, mas você vai trazer alguma questão identitária. E a partir dessa questão, a avaliação vai ser proibida. Porque eu imagino que muitas vezes pode haver o receio de, se eu avaliar esse trabalho como ele mereceria, eu posso ser taxado de ante alguma minoria. E com isso, hoje a produção científica também perde muito do seu valor, porque... Eu falava, gente, se algum dia aparecer um trabalho verdadeiramente um 10, vocês vão fazer o que com ele? Vocês vão dar 20? Porque o 10 é a perfeição, né? Eu avalio alunos há muitos anos em artes marciais e todo exame é o que? Você inicia do máximo e vai tirando ali uns décimos à medida que o aluno sempre vai poder melhorar em alguma coisa. E é isso, hoje, principalmente em trabalho de conclusão de curso, a nota máxima é muito comum. É muito comum. E aí você perde o parâmetro de comparação, você não tem mais como... Né? Então, esse sistema, e é isso vai ser replicado também nas bancas de mestrado, de doutorado.
E no final você tem, o Brasil talvez seja um dos países que tem a maior quantidade de produção científica, mas aonde que está o conteúdo? Aonde que essa produção se reverte em ganho para a sociedade verdadeiramente, principalmente na nossa área, né? Na área de humanas. Professora, assim, sem entrar em detalhe, nossa ideia aqui não é ser polêmico, né? Realmente. Mas você concorda, professora, que existe assim uma certa dificuldade em determinados temas, assim, que não é isso, nós não vamos enumerar, não vamos entrar em detalhe, mas existe assim uma certa. Você acha que o professor hoje, em geral, tem liberdade para avaliar uma atividade tecnicamente, apontando os erros, ou esse contexto todo faz com que essa avaliação acabe sendo superficial? A avaliação também é outro processo que o direito vem, na realidade, minimizando, né? Como um todo. Né? Então, a avaliação hoje, em regra, ela é gabaritada, né? O aluno, ele tem a questão do tempo e espaço, ele tem que responder mais questões num determinado espaço de tempo. Então, ele quer que sua prova tenha 100 questões, 50 questões, porque ele quer estar apto para fazer 100 questões em meia hora. Sim, sim. Então, já é essa ampulheta do tempo virada o tempo todo. Sim. E aí, numa questão, né, gabaritada, já se tem um gabarito, né, formatado, já se tem a pontuação definida. Já vem o viés da banca. Já vem o viés, então, no máximo que se tem uma possibilidade de anulação, né, de questão, mas a questão de pontos e de quantitativo de nota final já está quase pactuada. Sim. Né? Acertando leva, errando perde. Sim. Quando a gente parte para as provas subjetivas, a gente precisa revisitar um outro lugar, que é a escrita. Ela é uma técnica. Né? A escrita, ela não é um dom, ela não é uma extensão, ela é uma técnica. E a gente tem de forma manual, né, corpórea mesmo, tem escrevido cada vez menos. Sim. Então, você tem dificuldade em pegar uma prova, e os alunos se queixam muito que essa segunda fase da OAB, eles acabam perdendo pelo cansaço e exaustão da escrita, pelo tempo e espaço da escrita, que eles não estão mais acostumados a escrever. Sim. Então, e aí você vê o formato da letra, né? Muitas vezes ilegível. Aí você já tem toda essa dificuldade também na avaliação. Sim. Né? Muitas vezes você sabe que a escrita é um dos filtros mais emocionais que a gente pode ter. Porque você pensa, aí você bota no papel, aí você faz um outro filtro, aí você fala, não era isso não. Né? Ou então, o que eu escrevi aqui não está compreensível. Não era isso que eu queria dizer. Sim. Né? Então, é um dos filtros mais... Então, você tem esses dois momentos, da avaliação escrita, da avaliação gabaritada. E aí a gente vem na sua fala preliminar sobre a produção científica. Eu acho que toda produção no Brasil deveria já iniciar com nota 100, sabe? Porque, por mais irrelevante que seja, vamos colocar assim, de uma forma bem... É uma produção científica. No sentido de que hoje você se predispor a pesquisar quando você chega numa universidade pública, onde as bibliotecas ainda são originariamente físicas, com livros desatualizados, que muitas vezes o aluno ainda tira xerox de livro. Né? Ainda pega o PDF de alguém que assinou, que não assinou, que não sei o que, não sei o que. Diferente das universidades privadas, que ao fazerem a proposta do MEC da implantação já compram o acesso da Saraiva ou outras editoras, sempre atualizado. Sempre atualizado. Se mudou uma página, hoje, amanhã o acervo está todo na palma da mão. Então, assim, eu acho que isso deve ser também considerado. Outro ponto é exatamente, por mais que a gente tenha um acervo de produção riquíssimo, mas paralisado, né, no sentido do viés prático, e isso aí que serve para quem? Quando o aluno ele se desdobra numa pesquisa de campo, né, quando ele vai para a comunidade, quando ele tem o olhar da comarca, quando ele tem o olhar da cela, quando ele tem o olhar da comunidade, quando ele faz a questão da economia, naquele momento ali, ele tira todo mundo da sala de aula. Todo mundo sai da sala, todo mundo vai para a rua. E essa é uma grande porta que se abre. Sim. Por mais que seja aberta uma única vez. É por isso que eu falo que nosso papel hoje é fazer uma produção do Nordeste
nos citando, pegando esses acervos de produção monográficos, utilizando como referência bibliográfica, para que a gente levante essas monografias, essas produções científicas do lugar que onde estão. E eu sempre falo, quando você olha para o seu score, eu sempre falo, quando eu olho para o meu lá atrás, que eu olho, e essa visão você tem, né? Da nota que você tirou, da nota que lhe foi dada. A gente precisa passar por esse filtro. Até mesmo porque depois a gente chega, aí tem a prova da OAB, que deprime, aí tem a prova do concurso, que deprime, tem a avaliação, né, de si, que deprime. A gente está vivendo uma geração, né, de que a gente a gente não aceita, é uma geração de vencedores, né? Vencedores, como um todo. A gente não aceita a perda, né? A perda, o bullying, a crítica. Sim. Né? A gente está nesse lugar. É o fracasso, né? A frustração. A gente está nesse lugar de meritoso. A gente quer que as coisas nos acompanhem. É proibido, né? O tempo, né, em relação ao embelezamento, a estética, a bateria do nosso celular no nosso dia todo de trabalho. A gente quer que as coisas nos atendam o tempo inteiro. Aí, quando a gente fala de nota, de pontuação, é um lugar sempre muito delicado, porque sempre vai ter esse lugar. Muitas vezes, o 10 que eu ganhei na minha monografia é o 7 que eu me dou. Porque eu sei que eu copiei, porque eu sei que eu plagiei, entendeu? Então, a gente tem um filtro muito maior do que tudo isso, que é o nosso. E é o que eu falo é o que eu falo também na graduação, né? O aluno pode tirar 10. Mas o que vai definir a sua vida profissional é o dia a dia. Com certeza. E aí é aquela coisa, às vezes as pessoas estão numa condição de que o número visualmente afaga ali, né, o psicológico, tirei 9, tirei 10 e tal. E às vezes eu fico assim olhando, né, tudo bem, tirou 10. Teve um ponto extra, uma coisa, né? Apresentação, que contou. Apresentação, colocou tal. Teve uma palestra, uma atividade extracurricular. É verdade. Aí tirou 10, pronto. Mas, e a vida? É isso. A vida vai te dar 10? Às vezes a gente vive, né? Buscando o que nos falta. Exato. Às vezes, quando você chega num 10 desse, o aluno fala assim, eu ganhei um 10, mas eu não merecia, porque a vida não falta. Quando ele recebe um 9,5, pronto, ali está na zona do conforto da queixa, né? Por que não foi 10? É verdade. Né? Eu fiz tudo. Pô, você tirou só meio ponto. Meio ponto Por que você tirou de meio quê? ponto? Né? Então, você escreveu, você não botou a crase. Talvez seja, você tirou ponto por isso? Talvez seja terapêutico a gente inventar alguma coisa assim, que é 10, mas que falta. Sabe, você vai tirar 10, mas falta. Mas é isso que eu... Mas essa que é a minha angústia. Porque e se algum dia aparecer um 10? Ou ele vai ficar perdido no meio daqueles outros que na verdade não eram. E aí que eu falo dos incentivos. Se nesses anos todos de UNEB houvesse um aluno 10, esse cara hoje ele ia, sabe, assim, os professores não iam precisar falar, ele era um aluno 10, ele ia estar despontando de uma maneira assim. Agora, a partir do momento que você avalia um trabalho de um aluno devido a uma particularidade dessa, por exemplo, de algum tema sensível, você dá àquele aluno um 10, porque você tem receio de que, se for avaliar, as pessoas podem falar que, na verdade, você é contra aquela... Você vai ter que igualar todo mundo depois. Então, na minha maneira de ver, hoje em dia, não existe avaliação. Só que não existe nada mais fora da realidade do que isso, né? Aqui fora você vai ser avaliado 24 horas o tempo todo. Isso. Seus filhos vão te avaliar, seus pais vão te avaliar, seus amigos, né? Então, esse descolamento da realidade é que eu acho que faz com que a produção científica perca até a razão de ser, porque passam a ser, na maioria, trabalhos que você não tem como levar aquilo à frente, porque aquilo não se sustenta, aquilo não tem eco na realidade, né? E deveríamos estar buscando, eu acho, era essa integração, né, da análise científica, mas, óbvio, sem perder um link com a realidade, né? Todo mundo perde, né?
O docente perde. O Você discente... acaba se tornando um universo paralelo que você pode ser muito bem sucedido na universidade e um fracasso total na carreira. O docente perde. O discente perde. E a sociedade perde. Claro, claro. Tá entendendo? E a gente está falando de nota, né? E quando a gente pega, muitas vezes, projetos de extensão. Sim. Que são, né? Que tem toda uma questão de edital, tem tanta questão de verbas que são destinadas. Destinadas para isso, bolsas. E que você observa, assim, e não vê repercussão social, né? Daquilo. Né? Não vê, e também, pela graduação... Aí que eu acho muito mais danoso até. Sim. Né? Porque você tem erário, você tem tanta coisa, né, envolvida. Você tem tempo, espaço, dinheiro, recursos. E a universidade não incentiva também. Não. A universidade não incentiva, né? Às vezes, eu já vi situações de ter a verba, a CAPES mandou dinheiro, a CAPES mandou dinheiro, tem a verba, mas os professores não incentivam os alunos. O que é que acontece? Tem que fazer edital para externo. E cada vez mais você tem editais, assim... restritivos, né? Sim. Eu acho que a gente precisa fazer muitas reparações. Temáticos, você fala, né? Reparações, né? Culturais, reparações de todos os aspectos, mas eu não acho que seja uma porta que se feche para os demais, né? Eu acho que poderia fazer editais paralelos, ainda que em vagas a menores. Com ponderação. Com moderação. Então, assim, fica nesse... às vezes abre um recurso, às vezes abre um edital, mas você não se encaixa naquele perfil. E, assim, isso faz parte também da virada do século ali, né? Então, anos 2000, houve essa virada. Claro, existia uma concentração no âmbito das universidades, aí eu falo de direito, existia, isso é fato, né? Quem estava na condição de docente no início dos anos 2000, a gente sabe quem é que estava, né? A gente sabe o grupo, né, social que estava nas cadeiras da Faculdade de Direito. Mas daí você também promover o contraponto, uma coisa é promover a dialética, outra coisa é você substituir um grupo. Porque isso gera um prejuízo também social. Sim. Não é um grupo substituto, não é um grupo. Um grupo não deve se sustentar para substituir o outro. Claro. Mas sim promover a coexistência. A coexistência, promoção do diálogo, debate, discussão, equilíbrio, né? Isso. Então, quando você observa que o direito está também, o ensino jurídico está sendo utilizado como um instrumento de imposição de grupos em relação a outros grupos, também perde a essência da ciência jurídica, né? Que é o diálogo, que é a existência, né, de diversos setores da sociedade, diversas representações sociais, né, que, claro, devem existir, né? Sempre devem existir, né? As representações de todas as classes, de todos os povos, de todas as raças. E isso a gente tem que fomentar, né? Não devemos fechar os olhos para isso. Sempre. E aí, voltando à questão, né, professora, da nossa condição enquanto nordestino, né, isso é muito importante, né, a gente defender as nossas matrizes, as nossas raízes. Então, assim, é uma situação que a gente tem presenciado, né, tem vivido, tem notado a falta do fomento em relação às deliberações, às discussões, e como o Lúcio falou, né, assim, tem docentes que, por exemplo, que para não se insurgir, olha, fulano de tal, já sei qual é o viés político dele, ou o viés sociológico dele. Fulano de tal, não vou procurar confusão, porque ele vai me cancelar, né? Eu vou ser cancelado, e se ele me cancelar, eu posso, né, politicamente falando, aqui no interno, eu posso perder uma linha de pesquisa, eu posso perder ali uma bolsa, então eu vou, sabe de uma... Não quer 10, não quer, né? Não quer 10, vou dar o 10, não vou discutir, e fim de papo, ficamos amigos, tá tudo aí. Tudo bem, tudo certo, e vida que segue. Né? É verdade. Então, professor, caminhando para o final, é necessário, mas nós acabamos trazendo um conteúdo assim da problemática, né? Eu acho que é valioso, mas eu quero fechar falando de coisa boa. Como assim? Mais uma. A gente, é óbvio que essas questões, todos esses problemas são necessários e, né, a gente não precisa ficar jogando nada para baixo do tapete, mas é isso.
Eu quero saber, a partir dessa responsabilidade da professora estar já há um bom tempo, sendo instrumento no processo de formação de advogados, magistrados, membros do Ministério Público, qual que é o seu sentimento pessoal no dia a dia, quando, atuando como advogada, você se depara com ex-alunos? Sim. Porque acontece muito comigo, né? Eu tenho um trabalho no jiu-jitsu há mais de 20 anos aqui em Valença, e eu, em determinado período, eu tive um projeto social relativamente grande, então tive a oportunidade de trabalhar com comunidades muito carentes. E direto eu encontro, né, eram meninos e eu nem reconheço, e eles têm muito carinho por mim, assim, e às vezes a gente fica sabendo de alguns que, né, que tiveram um caminho triste, e outros não, né, que estão aí na sua vidinha no dia a dia, e que me encontram e tem aquela felicidade, pô, o senhor era muito bravo comigo, mas obrigado. No seu dia a dia, professora, como que é sentir isso, de ter um advogado até como contraparte, né, de saber que você é parte importante na formação de todos esses profissionais? Eu sempre falo que das minhas carreiras, né, a docência é um propósito e a advocacia é uma missão. E todas as vezes, eu fico falando que eu participo de pequenas... É como se eu tivesse, assim, vendo aquela sementinha crescendo, né? E aí, desde a cerimônia de entrega de carteiras, que normalmente eu participo, sim, né? Por estar pertencendo, né, à questão da OAB. E quando eu vejo, eu fico assim, sabe? Aí eu falo, eu brinco, eu quero foto também, não sei o quê. Eu fico naquela celebração. Porque, normalmente, em regra, desde a monografia, né, Lúcio sabe, eu tenho muitos orientandos. Sim. Então, eu venho acompanhando a finalização do curso. Sim. Né? De todas as turmas de direito, exceto, acho que a da pandemia, eu não fui professora homenageada. Então, assim, é uma relação de muita amorosidade. Brinco quando eu vejo, mês passado, eu estava... esperando para uma audiência, eu olhava para um, olhava para outro e falava, meu Deus, cadê outra parte? Cadê outra parte? Daqui a pouco passou uma aluna. Aí eu falei, já olhei todo mundo aqui, eu tô achando que você é outra parte. Ela, professora, sou eu. Aí eu falei, mas você? Aí eu fico brincando assim, mas eu gosto de ver. Eu acho que a gente tem que ter essa questão de, quando, né, o discípulo está pronto, o mestre se revela. Eu gosto de ver, né, a postura, porque a gente vem dialogando, vem fazendo isso. Não me incomoda. Sabe? Porque tem professor que acha que está instruindo concorrência. Sim. Formando concorrência. Formando concorrência, não me incomoda, sabe? Sim. Exatamente aquela, acho que talvez seja a hora mais real para mim entender a minha colheita. O porquê. A minha colheita. Eu acho que é a hora mais, sabe? Mais verdadeira para mim falar, tá pronto, tá maduro, a colheita tá aí. E aí eu brinquei na audiência, né? Eu falava, olha, agora você vai me dar caneta, porque eu sei que advogado recém-formado traz tudo para audiência. Então você tem caneta, você tem não sei o que aí eu falei, porque advogado quando chega na idade da gente só traz o corpo para audiência. Não trouxe nada. Eu fiquei brincando com ela. Então eu participo dos primeiros momentos. Vejo quando ingressam no grupo da OAB. Sim. E naquele momento, dentro. Recepção. Muitas vezes eu recebi várias e várias editais ou termos de convocação para posse, de concursos, sabe? Algumas vezes, assim, eu recebo no direct, professora, vi esse Rios e lembrei de você, sabe? Teve uma aluna de Feira de Santana que me marcou numa postagem onde a médica prescreveu um remédio, né? E aí ela fez o desenho do sol e da lua, que o paciente não sabia ler, para ele saber que ele era para tomar de dia ou que ele remédio tomar de noite. E ela comentou na postagem embaixo, quando eu estagiava no presídio, vi a professora Maristela fazer esse desenho, porque era exatamente da lista de documentos que ele precisa entregar para a família. Aí eu fiz o sol, que era lá de fora, que era entregar aquele papel para a família, e fiz o quadradinho, que era para ele manter dentro da cela. A outra parte dos documentos. Então, assim, então a gente nunca sabe. Aquela citação é perfeita, a gente nunca sabe, né? Como a gente alcança a vida do outro na docência. Então, assim, eu não tenho, não é que eu não tenho, não é prepotência falar que eu não tenho medo da concorrência. Não, muito pelo contrário, eu gosto de ver essa.
E vejo que muitas pessoas que não são de Valência fizeram o curso de Direito de Valência e hoje estão no escritório de Valência, resolveram por aqui morar e Por ficar. aqui, né? Então, isso também Isso é um agente, né, de modificação, né? Isso também é uma avaliação, né? De que a universidade, ela forma, a cidade acolhe e a gente tem essa projeção econômica. E é vamos dizer assim, uma resposta pela recepção de um campus, né? Sim. Porque o município recebe o campus e aí você gera, queira ou não, isso ajuda a municipalidade, porque você está gerando, né, entrada e saída de pessoas, né, circulação de pessoas vão movimentando a economia e a economia é o que dá o sustento, né, a base da estrutura estatal. Então, isso é muito importante. E, claro, todos esses institutos integrados, né? Então, se um menino vem, gostou da cidade, ficou, vai criando raízes, vai se estabelecendo, vai né? trazendo uma mentalidade nova, né? Ajudando a cidade, né, a se desenvolver, né? Fortalece a universidade fica mais ampla, pode alcançar lugares que antes, né, eram inalcançáveis. Sim. E é engraçado o tratamento na própria mesa de audiência, né? Você fala, o pró, eu adoro, né? Eu adoro. O carinho, né, permanece. E aí eu não consigo chamar pelo nome de doutora, né? Eu também faço diminutivo, né? Do nome fulano. Meu Deus do céu. Essa audiência terminar a que horas? Isso é muito legal. Bom, professora, nos despedindo, eu quero aproveitar a oportunidade para te agradecer pela a parte que você me ajudou na minha formação, né? Minha passagem pela UNEB foi... porque fica doce. Minha passagem pela UNEB foi bastante proveitosa para mim, foi divertida. Nem todos os professores aceitavam bem minha maneira de ser, mas você sempre foi muito... como eu te falei hoje, antes de gravarmos, eu estava revendo o primeiro artigo que eu fiz na UNEB, foi para uma disciplina que você era nossa professora, e eu lembro da sua cara quando olhou para mim e falou, é diferente, mas sem preconceito nenhum, né? Então, e foi uma dos poucos professores que nos trouxe essa vivência prática, né? Infelizmente, por uma série de fatores, assim, algumas áreas a gente teve uma formação bastante, não deficiente, mas assim, muito afastada da realidade, né? Aí te agradecer muito pelo seu tempo, pela atenção, pela consideração, e eu queria deixar um gancho, porque eu achei muito interessante o tema do último artigo que vocês escreveram, né? Ciências Criminais 3, correto? Ciências Criminais 3, né? Criminais 3. Parabéns, inclusive. Eu cheguei a pensar em te sugerir trocarmos o tema, mas eu falei, não, vou me segurar, vamos falar sobre a docência, que é muito importante, e quem sabe, mais à frente um pouco, o professor aceita um novo convite, porque realmente achei um tema... qual que foi o título do artigo, professor? Na realidade, Ciências Criminais 3, né? É a última produção da Editora Mente Aberta na área criminal, né? Que ela faz várias produções. Eu escrevi em coautoria com o Dr. Francisco, né? Sobre silêncio, poder e dor, né? Essa questão da visão do adoecimento mental dos agentes penitenciários. Né? E se Francisco topar compor a mesa aqui, a gente faz, sim. Eu trabalhei lá, né? Porque eu não posso, né, fazer igual, eu não posso me apropriar, né, assim toda, já que foi feito... Eu tive a oportunidade de trabalhar com os agentes há muito tempo atrás, né, dando um treinamento de defesa pessoal, e eu vi, naquela mesma época, né, que a professora estava lá como responsável, trabalhei quase 2 anos, e eu tive a oportunidade de conviver no dia a dia deles, e é uma profissão muito difícil, né? Então, por isso, o tema me e nós chamou temos atenção. a experiência, né? Que, inclusive, uma das nuances dessa pesquisa é a experiência profissional do Dr. Francisco no início da carreira como agente disciplinar. Então, aí a gente tem toda essa vivência. Né? E aí a gente, será um prazer. Sim, na prática. Nós estamos nessa sequência, né, de falando sobre carreiras, mas já estaremos, né, no momento de falar sobre temas, né, sobre temas relevantes para a sociedade. Então, já fica aí também na nossa lista. Né? Sim. Obrigado, professor. Eu tô felicíssima, né? Quando eu vi, né, a página e a proposta, e eu ainda pensei assim, falei, nossa, será que é daqui? Valência. Não sei o quê. Eu falei, olhando, nordestina, né? A nordestina se bota
pequenininha. Sim, Aí sim. quando eu olhei, eu falei, nossa. Aí quando eu Ó abri quem os tá vídeos, lá. eu falei, quem tá aqui? Conhece. Se não foi embora, né? Se não foi embora, levando Estamos aí. Mas, assim, para mim é muito, assim, uma alegria, né? Estar aqui falando de docência, né? Estimulando pessoas a ingressarem, né, na carreira de docente, né? Eu acho que a gente o tempo todo a gente ensina alguma coisa para alguém, né? Sim. E a gente tem que ter a qualidade do que a gente realmente está passando. Sim. E agradecer mesmo, dizer que os convites estão sempre aceitos, né? Obrigado. É um lugar, assim, de crescimento. Agradecer a vocês a oportunidade que está dando à nossa comunidade, né? Sim. Ao mundo como um todo, né? Quando a gente abre para essa tecnologia toda. Para que a gente possa se, né, maturar, né, e fazer as opções. Então, Professora, muito obrigado. A gente, né, nós estamos aqui felizes Sim. com a sua vinda, por ter nos prestigiado na sua presença. E continuamos, né, Lúcio, agradecendo ao Estúdio Rocon. Lembre-se daquele recadinho. Se você ainda não se inscreveu, não deu o like, é de graça e nos ajuda Por favor, muito. nos ajuda. Obrigado, impulsiona, Caio. né? Obrigado, Estúdio Rocon. Estamos juntos. Vamos em frente. Vamos em frente, levando muito conhecimento para vocês. Tchau, tchau, até mais.